E aí, tudo bem? Prazer estar contigo de novo aí. Eu espero que a nossa primeira aula tenha sido bem produtiva, que tenha gerado boas reflexões aí, um novo entendimento, ou ratificado um bom entendimento, né, para a questão da prescrição do treinamento. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre a terceira parte do primeiro contato que o aluno tem na academia. Como a gente falou lá na primeira aula, quando o aluno chega na academia, a gente conversa com ele, se apresenta e tal. A gente tem que analisar os três pontos, os três pilares fundamentais. O que o aluno pode, o que o aluno quer e o que o aluno precisa. Então, o que ele pode e o que ele precisa, como a gente vê mesmo, lembram lá da aula? O que ele pode e o que ele precisa, a gente identifica através da anamnese, que é a primeira parte, avaliação antropométrica e o que a gente vai falar hoje, avaliação postural. Então, a avaliação anamnese, avaliação antropométrica e postural, elas vão definir o que o aluno pode e o que o aluno precisa. Claro que na anamnese a gente vai construir a ideia junto com os outros 33%, o que ele busca. Mas aí a gente vai ter muito mais segurança e eficácia para esse processo de treinamento. Então, vamos falar lá hoje sobre a avaliação postural, sobre uma análise postural, né, para que a gente possa direcionar o treino, chegar o mais próximo possível daquele 100% de individualização do processo de treino para o nosso aluno, que é a nossa excelência no trabalho, digamos assim. Então, vamos lá, vamos abrir o nosso questionário, vamos conversar sobre ele, vamos me colocar aqui em cima, aqui, para vocês poderem me olhar, me escutar. Então, vamos lá. Então, a gente está no módulo 2, né? O módulo 2 fala sobre avaliação postural, que é muito importante esse entendimento também. Então, vamos lá. O que é avaliação postural? A avaliação postural é a análise dos componentes estruturais do corpo para a identificação de possíveis desvios estruturais. Ou seja, na avaliação postural, a gente vê, enxergando o aluno, a gente já vê se ele tem desnível de ombro, cabeça, quadril, coluna e por aí vai. Então, assim, quais as principais... Na avaliação postural, a gente identifica isso e já pode explicar para o aluno também essa seguinte questão. Essa questão 2, ela é muito importante a gente entender ela para que a gente tenha propriedade no processo de construção do nosso treinamento, do nosso programa de treino. Então, ali, quais as principais ações biomecânicas que influenciam na má postura? Como eu disse lá na primeira aula, isso é uma interpretação minha, interpretação da OX, né, da OX Academia, em relação à questão da organização da postura. Então, ali, ó, vocês vão entender por quê. O desvio postural geralmente é ocasionado por um desequilíbrio de forças musculares. Músculos que tracionam os ossos, que a gente já comentou antes que os ossos são alavancas, são responsáveis pelo alinhamento estrutural. Para manter este alinhamento, é necessário que todas as musculaturas envolvidas nele não apresentem desequilíbrios de força e comprimento. Então, aqui, ó, vocês podem ver que cada item, cada coisa que a gente conversa vai se encaixando e vai dando sentido à nossa firmeza, à nossa proposta de trabalho. Quer ver um exemplo? Ontem mesmo, uma aluna chegou à academia, uma aluna nova, e o objetivo dela era o seguinte: professor Gustavo, eu preciso trabalhar glúteo, eu quero trabalhar só glúteo, eu quero ficar com glúteo forte, o glúteo grande, meu glúteo está pequeno e eu quero trabalhar glúteo. Esse entendimento dessa segunda questão, ela é fundamental para que a gente possa explicar para o aluno que sim, ele pode trabalhar uma musculatura que ele deseja desenvolver mais, ele pode trabalhar essa musculatura, ele pode reforçar, ele pode hipertrofiar, ele pode tudo. Só que não só essa musculatura, sempre para a gente trabalhar na ideia da saúde, que é o que a OX quer proporcionar, a OX proporciona, e o fundamento do trabalho da OX é a questão de saúde. Então, a gente tem que entender este processo para saber explicar para o aluno que, trabalhando algumas cordas, que são os músculos que a gente já viu antes lá, que tracionam essas alavancas,
a gente causa um desequilíbrio. E causando um desequilíbrio, a gente pode provocar um processo de má postura, e essa má postura pode causar um processo de problema articular, hérnia, etc, etc e etc. Então, em vez de ajudar o aluno, deixei o aluno lá com glúteo bonito, glúteo grandão e tal, provoquei problema estrutural de desvio de coluna, de acentuação ou diminuição de curva. Então, eu, em vez de ajudar, eu atrapalhei. Por um processo de analisar o treinamento só como hipertrofia, só como músculo e só como estética. Então, a gente parte desse princípio para este entendimento. Ali na questão 3, você considera a avaliação postural importante na elaboração de um treino e por quê? Claro que a avaliação postural é muito importante na elaboração de um treino, porque ela possui, a gente consegue identificar esses possíveis desvios, podendo direcionar com precisão os exercícios específicos, tanto no, vamos lá, vamos baixar aqui, tanto no que diz respeito a reforçar musculaturas que porventura possam estar mais frágeis ou alongadas, no mesmo modo que a gente alongar musculaturas possivelmente mais fortes ou encurtadas. A gente também pode direcionar exercícios que não venham sobrecarregar estruturas a partir de possíveis desvios. Ou seja, a gente olha lá na avaliação, a gente vai identificar, vai começar a falar sobre os desvios. A pessoa tem o peitoral muito encurtado, muito forte, e por isso ele não aparece, porque ele traciona os ombros para frente. Então ele chega por uma percepção errada e até por falta de conhecimento, que o aluno não é obrigado a conhecer o que a gente conhece, por isso que a gente se diferencia, é uma ferramenta de auxílio do aluno. Ele chega com o peitoral muito forte, encurtado, tracionando os ombros para frente, deixando os ombros protusos, e chega para mim e diz: Gustavo, eu preciso trabalhar peito, professor Gustavo, eu preciso ficar com peito forte porque não tenho peito. Claro que ele tem força, ele está com força, ele está com o peitoral encurtado, tanto é que ele está tracionando. Ou por questão de alongamento e fraqueza de musculatura posterior. Como eu vou dar para esse aluno mais peito, reforçar mais peito, o que está tracionando os ombros dele para frente? Então, para isso, a avaliação postural é muito importante, para a gente identificar, ver quais são os principais desalinhamentos, para não direcionar um treino errado que possa acentuar um problema postural do aluno. Entendeste? Compreendeste? Então, assim, ó, o aluno, pelo próprio desequilíbrio muscular, vê a falta do volume peitoral, que na verdade não tem, na verdade é um desequilíbrio muscular. E isso a gente tem que ter bem em mente, tem que entender, para poder direcionar o treino da melhor forma possível. Então aqui, o que podemos identificar na avaliação postural? Na avaliação postural a gente pode identificar desvios e assimetrias de estruturas do corpo. São exemplos relevantes, desvios mais comuns, como cabeça, o que eu falei antes, ombros, a coluna vertebral, quadril, pelve, né, joelho, pé, entre outros. Vamos lá? Quais as curvaturas naturais da coluna vertebral e qual a sua função? Então, aqui, eu vou dando pequenas pinceladas de conteúdos que estão mais à frente lá. Mas para o entendimento partir, criar a ideia mais firme. Vamos ler lá então a questão. As curvaturas naturais da coluna vertebral são as lordoses, localizadas na cervical e na lombar, e a cifose, localizada na região torácica. As curvaturas da coluna servem para dissipar sobrecargas internas e externas, como impactos oriundos de saltos, pesos que carregamos, diminuindo a ação danosa de força sobre os componentes da coluna vertebral. Uma coisa muito comum e muito discutida, alguns alunos têm dificuldade de coordenação e de se orientar para fazer exercícios em pé. Um exercício muito comum e muita dificuldade que o aluno tem de contrair abdômen, de contrair as pernas e tal, fazer uma postura legal, para que possa ter uma postura legal em pé, é o desenvolvimento, seja ele com barra, seja ele com halter. Geralmente acontece jogar o peito para trás e fazer um movimento para começar a usar o peitoral como auxílio para vencer a carga. E isso gera uma hiperlordose, uma sobrecarga na coluna lombar, que pode dar uma lesão bem séria. Então, o que a maioria dos professores fazem? A maioria dos professores, eles colocam o aluno a executar o movimento no banco.
para que esse jogo ele diminua. Mas tem outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração. Sabendo que a coluna ela é responsável por dissipar a força, ela serve como uma mola, então as curvas servem justamente para isso. Quando a gente coloca um aluno, as pernas também, as pernas abertas, elas dissipam forças, elas distribuem as energias, a energia externa. Então, quando o aluno senta no banco, geralmente ele tira, entre aspas, a curva da lombar, a lordose, a cifose, porque ele fica reto, escoradinho num banco. E toda a pressão externa do peso vai diretamente na coluna, porque o ponto de fixação é ali o final da coluna, o bumbum que está no banco. Já não tem mais as pernas para dissipar força. Então, eu perco as pernas para essa dissipação de força, para equilíbrio de distribuição de força, de sobrecarga na coluna, e perco também as curvaturas. Então, o que é ideal? O ideal é sempre orientar o aluno da melhor maneira possível, que ele mantenha uma postura adequada para o exercício em pé, que ele possa respeitar essas curvas que servem justamente para a gente ter a absorção dessas forças externas e internas e a dissipação de força, né? Que mantém essas curvaturas. Então, vamos ver se a gente acha ali sobre as curvaturas da coluna. Eu acho que sim. Vamos lá. Vamos aqui. Duas. Boa. Então, aqui, ó. Aqui está a coluna vista de lado. Então, a questão torácica, que é a cervical, ó, as lordoses, para dentro, ó, a curvinha para dentro. Imagina que um está de frente para o outro aqui. Vamos nesse aqui, ó. Vamos nesse cara aqui, ó. Então, aqui, as lordoses, as curvas estão para dentro, na cervical e na lombar. Essa aqui a gente não leva tanto em consideração. Vamos às principais, a cervical, a torácica e a lombar. Então, aqui, ó, lordose para dentro, cifose para fora. Aqui o alinhamento. Então, como eu disse antes, ó, a coluna tem essa estrutura justamente para absorção de impactos e distribuição de forças. Quando a gente senta, geralmente a gente perde essa curva aqui e perde essa curva aqui. E às vezes perde essa aqui também. Então a gente deixa uma estrutura reta aqui que aumenta a sobrecarga. Muito importante a gente analisar isso aí. Vamos voltar lá. Vamos aqui. Então, as curvaturas ali a gente já viu, né? Então, como chamamos a falta ou a acentuação das curvaturas naturais da coluna? Curvaturas naturais da coluna. Vamos voltar lá. Vamos voltar neste cara aqui mesmo. Ó. Então, como a gente já viu, as curvaturas naturais que servem para absorção, são uma coluna saudável, uma coluna normal, são as lordoses, as curvas para dentro, e a cifose, a curva para fora. Então, quando a gente tem, os alunos às vezes falam assim, né? Professor Gustavo, eu tenho problema de lordose. Não, lordose não é um problema. A lordose é uma curvatura natural da coluna, natural para absorção de impactos, ela tem essa finalidade. Professor, eu tenho uma cifose muito acentuada. Não, eu tenho cifose. Não, cifose também é uma coisa normal. O que acontece, os desvios, é a acentuação dos desvios, ou a falta deles, né? É a hiperlordose, quando essa curva para dentro é muito acentuada, tanto a hiperlordose lombar, que a gente chama hiperlordose lombar, e a hiperlordose na cervical aqui. Ou esta falta a gente chama de hipercifose, quando essa curva é acentuada para fora, né? Acentuada para fora, ou quando a gente não tem curva, ausência de curva, a gente chama retificada, lombar retificada, a lombar reta. Aqui não tem um desenho, a lombar reta, a falta dessa curva aqui, ó, é retificação. A falta dessa curva é retificação e a falta dessa curva é retificação. Vamos voltar para o material lá. Tá, então a gente já viu aqui a ausência da curvatura, denominada retificação, e a acentuação das mesmas chamamos de hiperlordose ou hipercifose. Agora a gente vai para outro desvio de coluna muito comum, que geralmente a gente tem esses desvios, e eles podem ser de dois tipos.
a escoliose, os desvios de coluna, eles podem ser estruturais, ou seja, quando a questão de reforço muscular, de alongamento, não é mais capaz de minimizar, de melhorar, de levar para uma situação normal essas curvas acentuadas ou a falta delas. E a gente também tem os desníveis funcionais. Quando um desnível de escoliose, hiperlordose, persifose, enfim, ele é funcional, a gente ainda tem a condição de trabalhar na questão da tração dessas cordas que são os músculos, ou no reforço ou no alongamento. Então, nesses dois tipos, questão estrutural e questão funcional. Geralmente, quando a gente pega as pessoas, os alunos que são mais sedentários, principalmente sedentários, a gente tem a questão funcional desses desvios. Então, ali, vamos ver o que é escoliose. Escoliose é um desvio que geralmente acontece no plano frontal, atuando no eixo anteroposterior. Há um desvio lateral da coluna vertebral que pode ocorrer nas três principais partes da coluna, como a gente já viu: a lombar, a torácica e a cervical. A formação da escoliose se dá em C ou escoliose em S, que são as mais comuns aqui. Vamos ver se a gente tem um desenho de escoliose. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui está uma coluna na vista quando a gente olha a pessoa de costas, que é o jeito mais fácil, é o jeito de a gente analisar o olho nu, né? As escolioses. A gente vê uma coluna normal aqui, ó, retinha, retinha, normal. Claro que aqui tem a curva para dentro, a curva para fora e a curva para dentro. Então aqui está uma coluna normal. Aqui estão as escolioses. Então, quando tem uma curva, ó, uma curva para cá, uma curva para cá, aqui a gente chama que tem um Szinho invertido aqui, ou tem um C invertido para cá, um C normal aqui, aqui quase querendo fazer um C também. Então, o que acontece? Olha só, como é que a gente define a escoliose? Vamos lá, vamos voltar para o material, depois eu volto aqui. Ó. Ó, como podem ser chamadas as escolioses em relação à localização da coluna vertebral e sua direção? Olha lá, olha, é importante para a gente ter a definição. Quando a gente olha para onde é a curva, a gente define qual é o nome da escoliose. Então, lá, as escolioses são definidas em C ou em S, e a direção se dá para onde a convexidade aponta. Então, temos a escoliose em C, quando a convexidade aponta para o lado esquerdo, e a escoliose em C invertido, quando a convexidade aponta para o lado direito. O mesmo ocorre com a escoliose em S, onde o C de cima tem a convexidade para a esquerda e o C de baixo a convexidade para a direita. O S invertido tem as convexidades dos Cs apontando para os lados opostos, por óbvio. Então, vamos de novo lá, para ficar claro onde está a nossa escoliose. Está aqui, ó. Opa, não foi? Vamos ter que fazer, então. Vamos lá. Opa. Tá indo. Vamos lá que a gente vai conseguir. Vamos tentar de novo. Vamos tirar aqui. Isso é um probleminha técnico. Opa, agora a gente conseguiu. Vamos lá. Tecnologia, mas vamos lá. Olha só, então, ó. O que é convexidade? Vale lembrar, né? Às vezes vale a gente lembrar questões básicas lá do tempo do ensino médio, ensino fundamental, enfim. Então, aqui, ó, a gente tem um C aqui, ó, um C invertido na torácica aqui. A parte de fora da curva, a gente chama de convexidade. Lembra lá do côncavo e convexo? Então, aqui a gente tem a convexidade aqui e a concavidade aqui. Então, para onde está apontando a concavidade? A concavidade está apontando para a esquerda. A parte de fora, a convexidade, para onde ela está apontando? A convexidade está apontando para a direita. Então, a gente diz que esta pessoa aqui tem uma escoliose na torácica à direita. Um C invertido. Agora, aqui indo para a lombar, ó.
Indo para a lombar, a convexidade está apontando para a esquerda. Então, a gente diz que tem uma escoliose lombar sinistra. E aqui uma escoliose torácica destro, sinistro esquerdo, destro direito. Então, tá lá, ó. Aqui o mecanismo, geralmente o mecanismo da escoliose, para a gente ter praticamente, geralmente, não é necessariamente, sempre, geralmente. Quando o ombro tem um desnível para a esquerda, na torácica, dá esse processo aqui, ó, convexidade, a escoliose aponta para a direita. Quando o quadril tem um desvio para a esquerda, ó, o lado direito é mais para cima, o lado esquerdo mais para baixo, ó, esse cara empurra a coluna para cá. E esse cara empurra a coluna para lá, ó. Esse empurra para cá e esse aqui empurra para lá. Isso é uma curva de compensação. Geralmente é isso. Então, ó, quadril vai para a esquerda, ou aqui, ó, imagina aqui, ó, esse negócio de empurrar, empurra, curva para cá, empurra, curva para lá. O S invertido. Vamos voltar lá. Tira daqui. Opa. Aqui eu acho que fica melhor, daí eu consigo mexer melhor. Vamos aqui de novo. Vamos voltar aqui. Foi. Tá, então escoliose é isso, praticamente é isso. Claro que todas as funções ali, imagina sempre ao contrário, mas aquela ali é uma regra básica para a gente entender a questão das escolioses, né? No meinho aqui, na meiuca, vamos embora. Quais são os principais desvios de quadril? A pelve, né? Então, isso afeta diretamente na coluna, até na curva dela lá. Ó, o quadril pelve apresenta fundamentalmente 4 tipos de desvios, quais sejam anteroversão, retroversão, depressão à direita ou depressão esquerda. Vamos ver se eu tenho alguma coisinha de quadril aqui para a gente ilustrar. Vamos ver quadril. Não temos, mas é uma coisa bem tranquila, bem fácil da gente fazer. Não tem erro. Então, quando a parte superior da crista ali, da crista ilíaca, ela se projeta para frente. A crista ali, estou de frente, a minha lá, ela se projeta para frente. A gente diz que o quadril é anterovertido. Quando o bordo superior aí da parte da frente da crista se projeta para trás, quadril retrovertido. Então, o que acontece? Quando o quadril, a pelve, ela é anterovertida, geralmente acontece uma hiperlordose lombar. Ao contrário, quando ela é retrovertida, a lombar fica retificada. Cria-se a ausência dessa curva. Mas dá para a gente trabalhar isso reforçando as musculaturas certas e alongando as musculaturas certas também, né? Então, vamos lá. Ó, quais as implicações principais esses dois desvios podem causar? A anteroversão provoca, ó, como eu disse antes, uma hiperlordose lombar associada ao risco de hérnias discais. Claro, porque comprime ao lado da estrutura da vértebra, que sempre é comprimida por essa forçação de barra, né, da falta de naturalidade da coluna. A retroversão faz com que a coluna lombar perca sua curvatura natural, tornando-se retificada. Além da coluna diminuir sua capacidade de absorção de impactos e forças externas, o risco de hérnias discais e escoliose aumentam consideravelmente. Vamos para a questão 12 ali, ó. Então, o que eu tinha falado antes? A questão muscular básica para tracionar, para organizar os ossos, porque, lembrando, os músculos são cordas e os ossos são alavancas. Então, essas cordas tracionam o osso para cá, para lá, até ajustar. A gente pode ajustar através do exercício, do reforço e do alongamento a estrutura dessas alavancas. Então, vamos lá de novo. A questão 12 ali, ó. Quais músculos devem ser reforçados ou alongados em alunos que apresentam anteroversão e retroversão? Vamos devagarito aqui. Para os alunos que apresentam anteroversão de pelve quadril, temos que atentar para exercícios que priorizem fortalecimento de abdominais, glúteos, posteriores de coxa, bem como alongamento de paravertebrais, quadrado lombar ali, e os flexores de coxa, retrofemoral, psoas, etc. Já para os alunos que apresentam retroversão, priorizamos exatamente ações contrárias para as musculaturas citadas acima, o alongamento
de abdominais, posteriores de coxa e glúteos e fortalecimento de paravertebrais lombar, né? Flexores de coxa, reto e lepsoso. Aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre o joelho também, que é bastante importante. O joelho, analisar, entender como o joelho se organiza é fundamental na prescrição correta de exercícios como agachamento, como os legs, para saber se ele vai até o fim num leg, no agachamento ou não, saber se ele, o que ele pode fazer, quais são as possibilidades dele em relação fundamentalmente aos exercícios de leg e agachamentos. Então, ali, quais são os 4 principais desvios de joelhos? Vambora. Os joelhos podem apresentar desvios como genovaro. O que é joelho genovaro? Quando os joelhos apresentam-se afastados internamente um do outro, criando espaço entre os membros inferiores, principalmente na linha dos joelhos, ali onde está alinhado o joelho, né? Os pés costumam estar próximos desse desvio. Os membros inferiores ficam em forma de parênteses, ocorrendo geralmente uma rotação externa de fêmur. O joelho genovalgo, por sua vez, muito comum em mulher, porque o quadril da mulher é mais largo, então o fêmur geralmente ele se comporta nessa direção assim, ó, tipo um pistão trabalhando assim. Por isso que mulher tem muito problema de quadril, porque a estrutura geralmente faz a força projetando o fêmur, essa alavanca gigante, que é a maior de todas, para fora. Mais à frente a gente vai ver sobre isso. Então, ali, joelho genovalgo. Já o joelho valgo ocorre ao contrário, os pés costumam estar mais afastados um do outro e a parte interna dos joelhos aproxima-se, então faz o X, né? Os membros inferiores ficam em forma de X, ocorrendo geralmente uma rotação interna do fêmur. Isto a gente vê o joelho valgo ou varo na vista anterior, quando o aluno está de frente para a gente ou o aluno está de costas para a gente. Já quando o aluno está de lado para a gente vê outros 2 tipos principais de desvios. O genuflexo. O que é o genuflexo? O joelho flexo. O joelho projeta-se à frente na vista lateral, fazendo com que a linha do centro de gravidade passe atrás da articulação do joelho. Podemos representar na vista lateral o membro inferior como um C invertido, assim. Ou vocês estão me vendo assim. Um C invertido, né? O geno recurvato. Ó, o geno recurvato é justamente ao contrário. O aluno virado para lá, de frente para a gente. Já o joelho, sempre o aluno olhando para o ombro direito da gente, tá? Imaginando essa situação. Já o joelho recurvato projeta-se para trás, fazendo com que a linha de centro de gravidade passe à frente da articulação do joelho. Podemos representar na vista lateral o membro inferior como um C. Então, estou de frente para o aluno, ele está apontando o nariz para o meu lado direito, analisando os Cs sempre assim. Vamos ver se a gente tem ali um materialzinho dos joelhos. Onde estão nossos joelhos? Aqui tem uma coisinha de joelho. Então, aqui, ó. Puxa para cá, Gustavinho para cá. Ó, que eu falei, ó, o genovalgo, ó, joelho junto. As pernas, quando o aluno está de frente para nós, elas ficam em formato de X, ó, X. Os pés afastados e os joelhos bem próximos. Isso é valgo, joelho valgo. Joelho normal, né? E aqui o joelho varo, genovarum. Ó, os pés aproximam-se, pode ver que o joelho já aponta um pouquinho mais para fora aqui, ó. Aqui o joelho aponta para dentro, por isso a rotação interna de fêmur. Aqui no genovaro, o joelho já aponta um pouquinho para fora, rotação externa de fêmur. Ó, joelho afastado um do outro, e o formato de 2 Cs, um C de frente para outro. Aqui formato de X. X, genovalgo, Cs, ou parênteses, genovaro. Então, o que acontece? Valgo, imagina andando a cavalo, por exemplo. Isso aí é uma professora minha, falava muito tempo e me ajudou a memorizar o que é genovalgo e genovaro. Ó, valgo não cavalga. Ó, não tem como entrar no cavalo aqui, ó. Valgo não cavalga, o varo cavalga. Então, valgo não cavalga. Dica para vocês, vale ouro, hein? Para saber como é que é a estrutura de joelho. Vamos lá. Vamos puxar aqui.
Vamos ver se a gente tem mais alguma coisinha sobre o joelho. Ah, tem o joelho flexo e recurvato. Vamos aqui, vamos ver se abre aqui. Então, aqui, ó, a gente estava falando também sobre a questão do joelho flexo, né? E joelho recurvado. Pode ver, ó, o joelho, ele está apontando justamente para o lado contrário que eu indiquei para vocês, né? Ele está apontando para o meu lado esquerdo. Mas, na verdade, sempre quando a gente faz a avaliação, a gente faz o aluno apontar para o lado direito da gente. Isso é uma regrinha para a gente explicar melhor as coisas, entender melhor as coisas e tal. Então, aqui, ó, o centro de gravidade aqui, ó, a linha de força passa atrás da articulação. Já no geno recurvato, no joelho recurvato, imagina que tem uma linha aqui, ó, essa linha passa à frente. Então, o que acontece? Este joelho aqui, ó, se fosse para eu escolher ter uma estrutura de joelho, a minha estrutura de joelho é esta aqui. Se eu pudesse escolher, mas não posso, quem escolhe é o Papai do Céu, né? Então, aqui, ó, este joelho aqui, ó, é o que tem menos risco de lesão, é o joelho mais protegido. Esse joelho tem uma compressão articular e essa articulação geralmente ela é mais exposta. Então, quando a gente faz a avaliação postural, a gente tem que identificar a importância de identificar o aluno. Esse cara eu identificando aqui, eu não vou gastar tempo com ele dizendo, cara, não vai até o final no leg, não estende todo o teu joelho. Ele não vai conseguir estender todo, o joelho dele é flexo, então não tem problema. Diz para ele até o final em cima, até o final embaixo. Essas pequenas partes fazem um treinamento de propósito e um treinamento de qualidade. É aquilo que eu digo. Fundamentar. O professor, a gente tem a obrigação de fundamentar aquilo que a gente está fazendo. Então, eu estou fundamentando. Eu olho o aluno genuflexo. Não gasto tempo falando, não vai até o final no leg. Esse cara eu vou ter que dar atenção. Esse cara aqui, ó, esse aqui, não tô nem aí para ele, entre aspas, né? Na questão de um leg, por exemplo, leg press. Aqui, esse cara aqui eu vou cuidar dele, eu vou dizer para ele, não vai até o final que tu vai forçar a tua articulação. Então, é muito diferente um fortinho levantador de peso para alguém que quer fundamentar e praticar saúde através do exercício físico. O exercício físico é uma promoção de saúde. Saúde estrutural, saúde fisiológica, saúde psicológica, saúde social. Então, lembrando, professor, fundamenta cada movimento que ele dá ao aluno através de uma boa avaliação. Vamos voltar lá. Onde a gente está? Sobre os joelhos. Tá, show. Vamos botar um pouquinho mais para cá aqui. Então, aqui, ó. A gente falou sobre a estrutura de joelho. Não menos importante são os cotovelos. Os cotovelos também apresentam-se de forma... Ou eu tenho, por exemplo, a estrutura de joelho e de cotovelo as mais frágeis possíveis. Eu tenho o cotovelo recurvado também. Eu faço hiperextensão. Faço hiperextensão nos joelhos e hiperextensão nos cotovelos. Tem o cotovelo e o joelho também, flexo, que o cara não consegue fazer o movimento total. Então, isso, aí já vamos partir para a questão do cotovelo. O aluno vai mostra o cotovelo lá, ó, o cotovelo do Gustavinho aqui, ó, recurvado. Atenção na hora de fazer um supino na barra, não leva até o final para não sobrecarregar a articulação. Deixa uma sobrinha ali, O que tu vai perder, um tiquinho de nada que tu vai perder de um pouquinho mais a musculatura, de encurtar um pouco mais a musculatura do peito, tu usa para preservar a articulação, cotovelo, punho. A gente sempre tem que estar atento às articulações, porque a gente trabalha com saúde através do levantamento de peso. E não só a questão de hipertrofia. Hipertrofiar é fácil. Tu alimenta bem um trabalhador que carrega peso o dia inteiro, dá um descanso legal, ele vai hipertrofiar. É a lei de Nilo de Crotonha. Leva lá o terneirinho para cima do morro, ele vai crescendo, o cara percebe, opa, ficou adulto, e quando ele ficou adulto eu fiquei mais forte. Levantamento de peso, hipertrofiar, qualquer um hipertrofia. Fundamentar os exercícios para cada indivíduo na promoção da saúde estrutural
a gente tem a ideia na avaliação postural. Então, vamos lá. Quais são os principais desvios de ombros? Então, assim, ó, ombro também tem os desvios padrões ali, os principais, eu só vou falar sobre os principais para a gente ter um entendimento mais amplo, tá? Então, a gente tem a rotação interna do ombro, né? A protusão de ombro, para trás ali, retraídos, né? Eles podem ser deprimidos ou elevados. Então, protraídos, retraídos, deprimidos e elevados. Claro que pode ser mais de um lado, mais de um outro, rotado por um lado, outro não, e assim por diante, mas isso a gente identifica sabendo quais são os principais. Assim como as escápulas, né? As escápulas, os principais ali. As escápulas podem apresentar-se principalmente deprimidas, elevadas, aduzidas, abduzidas e aladas. Então, isso aqui, ó, matéria de cinésio. Cinésio e anatomia. Anatomia músculo-esquelética e cinésio que a gente tem que ter. A gente tem que ter pelo menos uma boa base para poder interpretar e dar sentido naquilo que a gente está falando. Isso é básico, por isso a gente não vai falar muito sobre isso. Ali, quais os principais desvios da cabeça? Então, a cabeça pode estar protraída, retraída, quando a gente está na vista lateral, o aluno está de lado para a gente, né? Protraída, retraída, e na vista anterior, inclinada ou rotada, ou para um lado ou para o outro, né? E aqui, quais são os principais desvios dos pés? Os pés também é um pouquinho importante a gente atentar para os desvios dos pés, porque geralmente o desvio dos pés, ele é oriundo lá do começo do quadril, rota o fêmur para dentro, o joelho, o pé fica geralmente val. Então, quais são os principais desvios ali, ó? Os pés podem ser abduzidos, aduzidos na vista anterior, cavos, planos, calcâneos e equinos na vista lateral, valgo e varo na vista posterior. Vamos ver se a gente tem alguma coisinha ali para terminar esse módulo de avaliação postural, que é uma base, né? uma introdução bem bacana aí para ter entendimento dos principais aspectos, e, na verdade, entender o fundamento da prescrição de treino através da avaliação postural. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Opa, não é esse cara. É outro. Desculpa lá, enganão. Vai respirando aí, tomando uma aguinha quando eu acho a figurinha dos pés. Aqui, ó. Aqui são os pés. Então, aqui, ó. A nomenclatura, às vezes, ela serve para definir existe mais de uma nomenclatura para definir o mesmo desvio de pé. Então, aqui, pronação e supinação. Aqui, ó, pé supinado, a parte da sola aponta para dentro, pé neutro, né, normalzinho, aqui o pé. E o pé pronado. Geralmente quem tem joelho valgo, né? Quem tem joelho valgo é o meu caso. Meu pé é pronado, meu pé é um pouquinho plano. Então, o que acontece? Quem tem o pé supinado aqui, geralmente tem o pé na vista lateral, o pé cavo. Pezinho normal, que eu falei aqui, ó, o meu pé em particular, estou me expondo, viu? O meu pé é plano. Eu tenho o joelho valgo, rotação interna de fêmur, e o pé faz isso aqui, ó, ele vai um pouquinho para dentro ali, ó. Então a gente tem o pé plano. Existe aqui o pé equino, quando isso aqui é mais altinho aqui, como se fosse um pé salto alto, né? Mais altinho, aqui também aumenta aqui, como se estivesse na ponta do pé. Existe o pé calcâneo, com a predominância do calcanhar mais para cá, enfim. Coisa importante também, ó, faz parte da questão do profissional de educação física, professor, pés. Se a gente nunca viu o pé de um aluno, a gente não sabe como é que é o pé do aluno, muitas vezes eu me debati na academia olhando para os tênis, não por curiosidade nenhuma que não fosse técnica dos alunos, ou específico, que bonito teu tênis, enfim. Gente com tênis para pé supinado, e gente com tênis para pé pronado. Aí o que acontece? Tênis é só mais uma pincelada lá para a gente ampliar e ver que uma coisa encaixa na outra, e quando a gente vira um universo de conhecimento, a gente começa a dar sentido para tudo, e a gente pode fazer um trabalho de extrema excelência, de qualidade mesmo. Então, o que acontece? Aqui, ó, pano.
o pé, a pronação, né? O pé plano. Existem tênis para pé pronado. Ó, geralmente esse pé aqui é para dentro, falta o arco. Então, o que se faz? Como é que é o tênis para pé pronado? A parte interna do tênis é mais alta do que a parte externa e mais dura para corrigir a passada, para tentar o máximo possível deixar o pé na posição neutra ali. Existe também os tênis para pé supinado, que acontece ao contrário. A parte externa dele é mais alta e mais dura e a parte interna mais baixinha e mais macia, para fazer com que o pé se force a ficar nessa posição. As pessoas, às vezes, os vendedores de loja, a grande maioria, não tem essa compreensão, nem são obrigados a ter, mas, na verdade, se eles vendem um produto, eles são obrigados a saber o mínimo sobre a aplicabilidade desses produtos. Então, eu já peguei alunos com esses tipos de tênis e eu pedi para eles, que eu não fiz avaliação, foi outro professor na época, e eu pedi por curiosidade, cara, posso ver o teu pé? Ah, por quê, Gustavo? Tu sabia que tu tá com um tênis para pé supinado? O que é isso? Ou seja, estava usando um tênis que nem sabia para que se destinava. E algumas vezes, nesses 15 anos que eu tenho academia, que a gente tem aí a OTS, né? Algumas vezes a gente já pegou pessoas que têm o pé supinado com tênis para pé pronado. O que acontece? O pé desse caboclo aqui, ó, é para fora, então ele tem que ser mais rígido e mais duro aqui, desculpa, aqui do lado de fora, e mais macio aqui. E quando ele está com tênis para pé pronado, acontece justamente ao contrário. Justamente ao contrário. Ele está com a rigidez e a altura aqui, potencializando, forçando ainda mais a pisada supinada dele, fazendo com que ele otimize, entre aspas, ainda o desvio que ele tem. Então, isso é muito importante para a gente colaborar de forma efetiva para o aluno. Vamos voltar lá. Então, assim, ó, na questão da avaliação postural, os principais desvios e a ideia central da importância de uma avaliação postural bem feita, ela está com a ideia focada, centrada e explanada nessas 14 questões. Claro que existem mais questões, mas isso é a base para a gente entender o processo. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, que tenha sido elucidativa para vocês, e vamos continuar no treinamento, continuar explorando o conhecimento e aplicando um trabalho de qualidade. Valeu!